Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2023, caderno cinza, e a questão é a 123. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução, olha só, redução de qual característica da onda sonora. Então, estão aqui as características da onda sonora. Antes, vamos revisar pontos importantes. Em primeiro lugar, o som. Som é uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar, certo? E não pode, como precisa de um meio material, ele não pode viajar no vácuo, certo? Outro ponto, quem está falando é o emissor da onda, no caso, o Cebolinha, certo? Esse é o meio material, o barbante. Então, a voz sai pelo ar, vibra a lata, vibra o barbante, chega na outra lata, vibra o ar e chega até a audição do Cascão, né? Então esse é o meio material, que é o barbante, né? E esse lado aqui do Cascão é a recepção da onda. A densidade linear de massa expressa em quilogramas por metro é a mesma, certo? Então eles estão usando o mesmo material. Então, como é o mesmo barbante, a espessura, né, que vulgarmente se fala grossura, a espessura também é a mesma, certo? E a força de tensão é igual. Aqui na força de tensão eu teria algumas dúvidas com relação ao aumento do barbante e a força de tensão permaneceu mesmo. Mas para resolver esse problema, né, eles deixaram claro aqui, tá? Então, olha só, o som pode ser transmitido através do barbante, eles vão alterar o comprimento do barbante para ficar mais extenso e as demais condições permanecem inalteradas. Então, vamos deixar aqui, como o exercício pede, até para facilitar para os alunos, né? Força de tensão é igual e a densidade linear de massa permanece igual. Vamos adiante. Vamos para a primeira alternativa. Altura. Tá? Vamos lembrar que aqui ele pede o seguinte, tá? Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora. Então, ele está falando em redução, certo? Então, olha só, a altura está diretamente relacionada à frequência. E observe que é a medida do número de oscilações por segundo gerada pela fonte. E não se altera. Por que não se altera? Porque a frequência depende da fonte. E a fonte é a mesma, Cebolinha. Então, mesmo que se altere o meio de propagação, tá? A frequência vai permanecer inalterada, certo? Então, resumindo, ok? Depende diretamente da frequência. Prestem bem atenção. É a mesma nas duas situações, ou seja, com o barbante mais curto e o barbante mais longo, tá? Então, assim, a altura é a característica como percebemos os sons graves e agudos. Por isso, está diretamente relacionado com a frequência. Sons com alta frequência têm mais ciclos por segundo, ok? Sons com alta frequência são percebidos como agudo, e aí entra a altura. A voz do Cebolinha, sendo mais grave ou mais aguda, ela vai mudar? Vai ter uma frequência diferente? Não. Então a altura é a mesma. Então a letra A está incorreta. Então, sons com alta frequência, como falamos, têm mais ciclos por segundo, certo? Sons com alta frequência são percebidos como agudo. Então, quando a gente fala do período, né, a gente tem que lembrar daquela fórmula em relação ao período. São duas grandezas da ondulatória inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a frequência, menor o período. Quanto menor a frequência, maior o período. A questão é, a fonte é a mesma e o período não muda, certo? Então a frequência não se altera, então o período não se altera. Então a letra B está incorreta. E quando falamos, né, que uma grandeza é inversamente proporcional à outra, estamos dizendo o seguinte, olha só.
numa situação de alta frequência, nós temos mais ciclos por segundo, certo? Mais ciclos por segundo. Então, o período é pequeno, mas a frequência é alta, ok? E aqui, tá? Quando nós temos uma baixa frequência, certo? Com menos ciclos por segundo, com menos ciclos por segundo, tá? O período é grande. Por isso, é inversamente proporcional, ok? Então, aqui nós temos a baixa frequência, mas o período é maior. Muito bem, vamos lá. Próximo, amplitude. A amplitude do som, tá? Olha só, a amplitude é isso aqui, ó. A amplitude é isso aqui. Notem que no som forte eu tenho uma amplitude maior. Então, a amplitude indica a quantidade de energia que essa onda tem. Então, por exemplo, numa amplitude maior, o som é forte. Numa amplitude menor, o som é fraco, certo? Então, a onda ela vai perder energia com o passar do tempo. Muito bem. O som mais intenso, por isso que a gente fala assim, intensidade do som. A intensidade do som é o maior volume e eu tenho uma amplitude maior. O som mais fraco, como nós estamos vendo aqui, tem uma amplitude menor, ok? Agora, pense o seguinte, tá? Eu coloquei aqui, a onda perde energia com o passar do tempo, com a distância que está percorrendo, certo? Então significa dizer o seguinte, que a onda emitida no barbante curto, tá? Vai chegar lá no cascão um pouco mais forte, mas num barbante mais extenso, ele vai perder energia com o passar do tempo. Então, eu fiz aqui uma... Não reparem no desenho, tá? Então, notem que aqui, no emissor, no Cebolinha, começa com uma amplitude maior. Daí, com o passar do tempo, né, a quantidade de energia vai diminuindo, tá? E a onda perde energia com o passar do tempo. O som, que começou mais forte, vai ficando mais fraco. Então, a amplitude é a resposta correta, porque diminui com o passar do tempo. Ok? Lembrei de um detalhe, tá? Importante. Tá? No dia a dia, falamos assim, aumenta o volume da TV. E alguém vai lá, pega o controle e aumenta. O que ele está fazendo? Ele está aumentando a amplitude. Certo? E se eu digo assim, ó, diminui o volume da TV, a pessoa pega o controle e vai lá e diminui. Tá diminuindo a amplitude. Na nossa percepção, é intensidade. Então, quando eu aumento o volume da TV, a amplitude aumenta e a intensidade aumenta. E eu percebo o som mais forte. Quando eu diminuo o volume da TV, a intensidade do som diminui e eu percebo o som mais fraco, certo? Então, assim, como a gente fala na rotina, o som está muito alto ou o som está muito baixo. As aspas são necessárias, porque a altura tem a ver com frequência, grave ou agudo, certo? Então é isso. Som forte, tá? É um som que nós falamos na rotina como um som mais alto. Na realidade, ele é mais intenso e tem maior volume. Ok? Vamos lá. Falando agora sobre a velocidade. Velocidade é igual a raiz quadrada da força de tração na corda em newtons, no caso barbante, né? Sobre a densidade linear da corda, no caso barbante, em quilogramas por metro. E o exercício deixa claro aqui, tá? Que a variável que muda aqui é a extensão do barbante. As demais condições permanecem inalteradas, embora eu tenha dúvidas com relação à força de tração quando eu aumento a extensão da corda. Mas isso não vem ao caso porque o exercício já falou que as demais condições permanecem inalteradas, certo? Então, assim, a velocidade reduz, olha, a força de tração não muda e a densidade linear não muda, então a velocidade permanece a mesma. Então, a velocidade está diretamente relacionada com o meio de propagação. E o meio de propagação permanece o mesmo, que é o barbante. Tá? E aqui vem um detalhe, o tempo para o som sair do Cebolinha para chegar no cascão, ele vai aumentar. Mas isso não está em discussão aqui nessa letra, na letra D, velocidade. Tá? E aqui muita gente confunde lá no cursinho, tá? O tempo com o período, tá? O período é o tempo para completar uma oscilação, certo? Então, a letra D está incorreta em função disso. Vamos para a letra E, então. Letra E, comprimento de onda. Olha só, temos essa equação aqui da ondulatória. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência.
velocidade e frequência não se alteram, logo o comprimento de onda permanece o mesmo, certo? Então a letra E também está incorreta. E cabe uma ressalva aqui, porque essa equação aqui é uma equação da ondulatória. Então, de uma forma bem simples, se o aluno soubesse essa equação, velocidade depende do meio, não muda. A frequência depende do emissor, não muda, é o cebolinha. Logo, o período também não muda. Então, vocês já riscariam período e riscariam aqui velocidade. O comprimento de onda é igual, porque frequência e velocidade não mudam, certo? E altura, tem que lembrar que a altura é o grave e o agudo, né? Tem a ver com a frequência, e a frequência não muda. Então, gente, com uma fórmula só, vocês poderiam responder essa questão aí, teria que lembrar da fórmula, né? E a resposta é amplitude, e a amplitude, essa sim, ela reduz com o passar do tempo, ou seja, vai perdendo energia, e o som que era mais forte vai ficando mais fraco, porque a amplitude diminui, né, com o passar ali pelo barbante. Ok, gente? Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!